Maravilhoso, aqui nós estamos de novo, terça-feira, né? Onde a gente tem um privilégio de nos reunirmos em nome de Jesus. Essa plataforma maravilhosa que o Senhor nos providenciou para que a gente possa levar essa palavra maravilhosa do Senhor, trazer a reflexão para aqueles que buscam estar se aproximando mais do Senhor. E é isso, meus irmãos. Hoje queremos seguir orando para esse povo da Venezuela que está sofrendo, povo do Brasil, povo dos Estados Unidos, povo que está na guerra, né? Estados Unidos, Irã, Israel. Tempo difícil, onde os homens não querem entender, né, o poder maravilhoso de Deus. E nós, como homens, olhamos para essas guerras e pensamos, não tem jeito, não tem como fazer. Para nós, né? Não tem como, mas para o Senhor tem. Por isso nós clamamos como igreja, em nome de Jesus, para que essas guerras sejam desfeitas, os oprimidos sejam alcançados, e o amor de Deus seja invadido, invadir o coração de cada um desses homens, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o poder infinito de Deus, né? Quando nós pensamos num poder infinito de Deus, nós pensamos num Deus que conhece corações, sabe das intenções, os pensamentos, aquilo que eu vou falar daqui a 10 minutos, ou 5 minutos, ou 1 minuto, ele já sabe. Então eu me disponho na presença do Espírito Santo para que minhas palavras sejam conduzidas pelo poder do Espírito Santo. Que todas as coisas que vierem na minha mente sejam lembradas por mim, pelo Espírito Santo. Porque o desejo de Deus é que os homens encontrem a salvação. Ele é o que tem poder, né? Imagina, o poder de Deus, nós estamos falando. E o poder de Deus é para a salvação. O maior de todos, que é onde ninguém faz, Ele faz. E Ele nos arrancou do domínio das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho amado. Esse é o poder de Deus. É o único que tem esse poder. De colocar em nós a semente da vida. Que é aquele sopro que Ele deu para Adão e ele perdeu pela desobediência. Então nós vamos falar aqui sobre esse poder de salvação. Mas antes eu quero Mateus capítulo 19, versículo 26. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque esse aqui é o ponto-chave dessa reflexão. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem pensar muito nisso. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então essas guerras, essas injustiças estão sendo cometidas nesse momento, nesse mundo, Deus pode acabar com isso. E eu creio nisso, pela palavra. E isso foi uma reflexão, porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de salvação, né? Então nós estamos falando que a salvação é impossível para o homem.
Mas para Deus é possível. Eu sempre falo, se eu tive jeito, qualquer um tem jeito. Imagina, até os 39 anos vivendo pelo mundo, nenhum momento buscando a Deus em nada, em lugar nenhum. Mas num determinado momento o Senhor foi lá e me arrancou, com raiz e tudo daquele mundo. Ele pulou no meio do poço, né, de lama que eu estava, e me arrancou de lá, me abraçou, me deu vestes novas e me deu um nome. E esse nome é Filho. Me deu uma nova identidade em Cristo Jesus. E é isso que nós estamos falando, é desse poder maravilhoso. E aí nós vamos lá. Mateus capítulo 19, de 16 a 26, que é o ponto, é uma história que quem já leu, né, vai entender. É a história do rico, que chega para Jesus com o intuito de comprar a salvação, de conseguir a salvação, aonde que... Vamos ver. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha para você ver. Jesus já foi lá no coração dele para saber. Por isso que eu falo que Deus sabe tudo da nossa vida, Ele conhece, Ele sonda os corações. Ele sabe da intenção do nosso coração. Por isso que é bom preocupar com o teu coração. Você se preocupar com o teu coração. Deixa de se preocupar com a vida dos outros. Preocupa com o seu coração. Você não dá conta nem de controlar os seus pensamentos e o seu coração, como eu tampouco dou. Então eu clamo a Deus para Deus me ajudar nisso. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que falta ainda? Jesus, conhecendo o coração dele, já respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: diga a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas qual rico que Jesus estava falando? O rico que ficava, que tinha o Deus como dinheiro. Que é o caso desse jovem. Na hora ele se entristeceu. Por quê? A esperança, a fortaleza, tudo que ele tinha estava colocado no dinheiro. É mais fácil, e digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aonde é que está o teu coração? Não é a riqueza financeira que te afasta do Senhor. É o amor à riqueza que te afasta do Senhor. Se Jesus falou para ele: vende tudo e dá para os pobres,
e segue-me. Jesus é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata, como aconteceu com Jó. Nós temos um exemplo clássico. Tudo foi tirado dele num dia só. E Deus restituiu 7 vezes mais. Mas Jó, naquele momento que ele perdeu todas as coisas, o que aconteceu com Jó? Ele rasgou as vestes, rapou a cabeça, se cobriu de cinza e glorificou ao Senhor. E ele disse: não vim para esse mundo e não voltarei. Deus deu e Deus tirou. Glorificado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. O amor de Jó não estava nos bens. E diz a Escritura, e se a Escritura fala é verdade, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, meus irmãos, não é esse tipo de riqueza que o Senhor está falando. A riqueza que Ele está falando é a riqueza que sustenta a vida. E o que sustenta a sua vida é os seus bens, a sua casa, o seu dinheiro, o seu carro, seus planos, seus projetos. Ou é o Senhor? Por isso, esse poder infinito que Deus tem sobre a criatura, é Ele que te dá, que deixa que você encontre o caminho, que você não encontre o caminho, mas baseado no poder dele e baseado no teu coração. Quem me conhece sabe muito bem. Eu vivo falando para o Júnior, para o Nasser, para todos os que estão em minha volta, para o Jonathan, os que estão mais próximos de mim e aqueles que eu falo através das lives. Preocupa-se com o seu coração. Examina o seu coração todos os dias, todo momento, toda hora, para que você veja qual é o combustível que está te movendo. Para que o Senhor não venha e te encontre com o coração perdido, que não esteja nele. Eu oro em nome de Jesus para que cada um de nós, eu oro por mim, pelo meu coração, pelo teu coração, pelo coração daqueles que querem estar prontos para a volta de Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O próprio Jesus diz: ninguém sabe, somente o Pai. Prepare o seu coração para que essa riqueza desse mundo, esse brilho, não te roube a salvação. Amém? Deixa o poder de Deus cuidar do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira, meus irmãos.